Olá, eu sou o professor Luiz Cláudio Dallier e convido você para acompanhar um bate-papo sobre a contribuição dos estudos linguísticos na análise do material didático. Bate-papo porque eu vou conversar com a professora Milka Czerny. Tudo bem, professora Milka? Tudo bem, professor Dallier. Professor amigo, eu penso às vezes que quando a gente vai avaliar, analisar um material didático, há vários fatores, né? Há vários aspectos, o layout do material, a qualidade dos conceitos, mas eu penso que também é importante nós termos uma boa formação, um bom conhecimento dos estudos linguísticos, se eu estiver considerando um material didático, particularmente para o ensino e aprendizagem de língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, as línguas de sinais, no caso no Brasil, a Libras. É isso mesmo, ou seja, trabalhar com material didático de ensino de língua a partir de conceitos, a partir de fundamentação, até teórica mesmo, da linguística, faz sentido? É importante? Como é que você vê essa questão? Eu acho que é super importante, ela é bastante determinante quando Uhum. você tem várias opções, né. Eu não sei atualmente como isso está, sendo feito nas escolas, mas eu de 2010 a 2015 eu trabalhei em escola, agora eu só estou no ensino superior, mas eu me lembro que nós participamos de uma transição de troca de material e isso tudo era posto em cima da mesa, discutido naqueles horários específicos em que os professores tinham reuniões para debater e tal. Então, eu não sei como isso se dá em todo o Brasil, mas onde eu trabalhei, nós discutíamos bastante e era fundamental a formação. E aí, claro que se o professor não tem esse conhecimento, embora para se prestar um concurso, por exemplo, Uhum. inevitavelmente você vai ter esse conhecimento, porque precisa ler PCN, ler uma série de documentação. BNCC. Exatamente, e que a gente acaba aprendendo Uhum. ali, pelo menos qual é aquela abordagem mais ideal, E né. alguns materiais didáticos, se eu pensar, por exemplo, no livro didático, uma gramática, né, algo que a gente usa no ensino fundamental, usa no ensino médio, por exemplo, eu posso ter gramáticas, inclusive, que editorialmente, na sua proposta, na sua apresentação ou no prefácio, ela já anuncia qual é a concepção de linguagem que ela trabalha, ela anuncia qual é a abordagem metodológica da gramática que ela vai trabalhar. Então, eu tenho até aqui em mente, não vou fazer propaganda, né? Uma gramática e um autor específico que trabalha com gramática reflexiva e que na apresentação da gramática isso é anunciado. Agora, se o aluno nunca aprendeu o que é gramática reflexiva, né? Se ele tem uma formação muito fraquinha na linguística, fica meio complicado até para ele entender exatamente qual é a proposta de uma gramática reflexiva, por exemplo, né? Sim. E outro exercício interessante para professor, para aluno, falando em gramática, nós sabemos que tem muitos tipos de gramática, nem Uhum. todo mundo tem acesso a esses tipos todos, mas por exemplo, comparar. Pega pelo sumário. Uhum. Sem às vezes não precisa nem ter muita noção, mas, por exemplo, as mais tradicionais, elas vão ter um sumário mais enxuto, né. Fonética, fonologia, morfossintaxe ou morfologia, sintaxe. Aí você vai caminhando um pouquinho no tempo, aparece semântica no final. Uhum. Caminha mais um pouquinho no tempo e aparece linguística textual, sociolinguística, Isso. teoria da comunicação. Temos gramáticas hoje com a sociolinguística, teoria da comunicação Sim. e linguística textual. Então, aquela noção de que a gramática vai ser só um conjunto de regras, Uhum. com exemplos de trechos literários, né? Isso existiu, mas ficou um pouquinho no passado, porque hoje a ênfase na linguagem como interação, não Uhum. só como comunicação, ou não só como uma norma que deve ser preservada e que existe uma forma super correta e que fora dela não há, né, possibilidade de Uhum. comunicação nem interação, etc. E às vezes eu fico lembrando que um aluno em sala de aula, seja no ensino superior, seja numa escola de idiomas, seja
no ensino fundamental, ensino médio, há algumas situações que ele pergunta ao professor, qual gramática você me indica? É claro, às vezes a escola até já indica, já adota uma gramática, mas ele quer uma outra. Quando o professor vai indicar, o professor tem de conhecer a gramática que ele está indicando, ter avaliado, analisado. E aí é importante ele entender qual é a proposta pedagógica, metodológica daquela gramática que ele vai oferecer para o aluno, né? Entender a necessidade do aluno. Então, por isso que é importante estudar as gramáticas, aí a teoria da gramática, né? Não o livro da gramática normativa, Sim. mas saber o que é gramática de uso, o que é gramática reflexiva, né? O que é gramática descritiva, o que são as gramáticas de fala, por exemplo, né? Sim, e às vezes a gente acha que nunca vai usar, por exemplo, se pegar uma gramática histórica, né? A gente estuda na faculdade gramática histórica e você acha que ao ser professor de ensino fundamental, médio, superior a gente usa. Mas você acha que você nunca vai se valer daquele conteúdo. E, de repente, você dá uma aula e insere alguma história por trás, porque a gramática histórica tem a ver com a diacronia, né? E isso torna a aula mais legal, torna o assunto mais claro, porque às vezes você precisa mostrar quem é o pai e a mãe de determinado fenômeno, de determinada transformação que aconteceu. Então, quer dizer, a melhor coisa para o professor é conhecer essas gramáticas todas e fazer um belo costurado. Quando o livro didático faz isso aí por nós, é muito bom, mas se ele não fizer, o professor tem que assumir esse bonde. E aí, professora Milka, quando a gente pensa ainda na contribuição dos estudos linguísticos, eu consideraria também um conceito interessante que é o de multiletramento. Porque hoje, quando a gente vai analisar um material didático, e agora não pensando apenas na questão da gramática, né, numa metodologia para aprender uma segunda língua, uma língua estrangeira, ou mesmo o aluno ter o domínio da sua língua materna, o aluno hoje ele não deve ter apenas a competência para saber ler em português ou numa língua estrangeira, naquela segunda língua. Há a necessidade de um multiletramento, ou seja, que além do texto escrito, ele tem habilidades e competências para lidar com outras linguagens que interagem com a língua, né? com a linguagem verbal. E esse é um aspecto importante, porque quando o material didático também traz, né, essas várias modalidades de linguagem e contribui para o aluno saber ler e trabalhar com a linguagem do vídeo, a linguagem do áudio, a linguagem do podcast, né, a linguagem da simulação, a linguagem das novas mídias, isso é importante, ou seja, ainda que o material seja um material escrito, ele deve levar o aluno a uma experiência também de multiletramento. É claro que se não for só escrito, usar outras linguagens, outras mídias é melhor ainda, né? Claro, e hoje está muito fácil nesse aspecto, porque qualquer proposta que esse livro venha fazer, com o celular na mão, e isso os alunos têm, com certeza, tem mais celular do que gente nesse país, e os alunos vão com sede de usar o celular na sala de aula, é possível muita coisa com esse aparelhinho, né? Então, não vai ser como, às vezes, daqueles livros antigos, que até tinha sugestão de filme para se trabalhar e tal, mas aí a escola não tinha TV, né? Ficava sempre naquela. Mas, assim, hoje é mais difícil, o aluno não tem em mão esse dispositivo, e aí é um prato cheio, porque para trabalhar não a língua só, mas aquilo que o PCN fala mesmo, né? Linguagens, códigos, tecnologias. E aí, se eu vou trabalhar até um fato da gramática, preposição, concordância nominal, além de trabalhar com texto literário, com texto escrito de uma crônica, uma matéria de jornal, eu posso trazer para o material didático multimediático, né, trabalhar aquele assunto, aquele aspecto gramatical na linguagem do podcast, na linguagem do TikTok, na linguagem do vídeo, né, e por aí diante. Ou seja, fazer com que o material didático proporcione ao aluno esse avanço no multiletramento, né? É verdade. Olha, a conversa tá boa, viu, professora Milka? Mas a gente precisa ficar por aqui e eu espero que essa conversa tão rápida tenha animado você, motivado você
a pensar, a refletir e a estudar, a se aprofundar nesse assunto. A contribuição dos estudos linguísticos para a gente produzir, construir, analisar e aplicar, utilizar os materiais didáticos. Obrigado, professora Milka. Eu que agradeço, Dalier. Até a próxima.